Quando a gente fala em onda de choque, né, muitos têm, digamos assim, alguns profissionais têm a ideia, e já ouviu-se falar, como também está na página da CBTOC, lá da Sociedade Brasileira de Terapia de Choque, que o fisioterapeuta diz que onda de choque é um ultrassom em alta intensidade. Não, totalmente contrário ao ultrassom. Não tem, a única coisa similar ao ultrassom é o tipo de onda, né? Por quê? Porque é uma onda sônica, é uma onda mecânica, que se move através de um meio com uma velocidade maior que a velocidade do som. É uma energia cinética de alta intensidade que cria uma intensa troca de pressão entre os meios. Então, na verdade, a onda de choque é um deslocamento de pressão de ar que nós vamos interpor para a camada de tecido. Então, no aspecto físico disso, nós diremos assim que, considerando que a onda de choque é uma forte onda de pressão em qualquer meio, gasoso, líquido ou sólido, no caso, falando em corpo humano, nós vamos ter essa onda de choque entrando, batendo, essa pressão variando, a condição de tecido muscular, de tendão, né, de fáscia, do próprio osso, do ligamento e por aí fora, todas as estruturas musculoesqueléticas, né, produzido pelo fenômeno que causa violenta variação de pressão neste meio, como por exemplo, raios, explosões, trovões, aviões supersônicos, onde há o deslocamento do ar em altíssima pressão. Um exemplo de onda de choque que causa destruição e faz alteração de pressão, que todo mundo sabe, todo mundo viu, foi um tsunami. O tsunami nada mais é do que uma onda de choque também. A variação de pressão que levou ao deslocamento da água. Então, essas ondas são sentidas como uma poderosa e aguda detonação, com alta amplitude de pressão. Então, com isso, um exemplo aqui, um avião supersônico, nessa foto aqui foi muito feliz, onde tem uma camada de ar saindo, que é a pressão exercida de deslocamento de ar. Então aqui um exemplo aqui, de uma pistola, que todos os equipamentos vão ter essa manopla ou a pistola, e aqui dentro a gente vai ter um êmbolo que vai produzir essa pressão, que essa pressão vai ser adiante logo da pistola do transdutor. Essa onda, ela vai entrar no tecido, né? No caso, essa aqui especificamente, ela vai entrar no tecido, interagindo no tecido, formando, basicamente a ideia é formar o fenômeno de cavitação, que são as microbolhas que vão produzir a alteração no tecido e estimular a vascularização local, tá? Então essa é a ideia. Aqui um exemplo que nós temos da nossa máquina aqui, que a gente trabalha aqui aplicando numa lesão de manguito rotador. A aplicação é em contato direto, sempre em contato direto, a gente não tem por que você deixar sem contato com a pele do paciente, né? E como tem essa alteração, essa é uma onda mecânica, ela pode ter a interposição do ar. A interposição do ar faz com que haja menor intensidade ou altera a forma de aplicação. Então, por isso que, para aplicar a onda de choque, assim como a gente faz com o transdutor de ultrassom, para que não haja a interferência do ar, a gente também usa gel condutor. Então, com isso, as ondas de choque transportam uma alta concentração de energia até os pontos dolorosos e fibroses, aumentando a circulação sanguínea, o que favorece a melhora da elasticidade do tecido, porque remove essa fibrose, trabalha novamente a condição tensional do tecido, elástica do tecido, né? Em função do alinhamento da banda de tensão, com remoção da fibrose nas lesões crônicas e, consequentemente, trazendo a condição de analgesia. Geralmente, após a aplicação, a melhora da dor. Alguns pacientes referem melhora imediata da dor, durante a aplicação já. Outros não, mas passado algumas horas começa a haver o processo de analgesia. Assim como na lesão muito crônica também, por isso que se dá esse intervalo de uma semana, pelo menos, entre uma aplicação e outra. Ok? Eu tenho feito muito onda de choque em paciente com trigger point. A resposta é imediata. É impressionante. Aplicou, você desativa o ponto de gatilho no momento da aplicação. Tá? É muito interessante isso. Então, nas braquialgias, com trabalho de ponto de gatilho, concomitando com ponto de gatilho, alguns pacientes de ciatalgia a gente trabalhou já com melhora também imediata durante a aplicação. Então, as ondas de choque podem tratar lesões musculares, olha que interessante, tendinosas, ligamentares e ósseas, sem causar danos em tecidos normais e saudáveis. Então a ação é local, então não tem como eu trabalhar a onda de choque e causar um dano tecidual num tecido que está normal, porque a aplicação é especificamente sobre o ponto referido, doloroso e inflamado. Essa onda de choque, as ondas de choque é uma energia mecânica que penetra no tecido lesado e provoca o fenômeno de cavitação.
Quando a gente fala em cavitação, eu acho que todo mundo aprendeu aqui na escola, na faculdade, na formação, que cavitação era uma condição ruim, desnecessária que tem que acontecer, né? Que o ultrassom provoca a cavitação. Só que a gente sabe que para o ultrassom provocar cavitação, você vai ter que deixar o transdutor imóvel com uma intensidade elevadíssima por um longo período, tá? Porque o que é a cavitação? É a explosão, né? Do aumento da pressão celular com a explosão do conteúdo celular, fazendo desagregação celular, né? No caso, a cavitação ela vai trabalhar em cima da desagregação fibrótica. Então, olha aqui, ó, onde bolhas muito pequenas de pressão se rompem, provocando pequenas rupturas no tecido inflamado, liberando substâncias anti-inflamatórias e aumento na microcirculação, favorecendo a regeneração do tecido. Ou seja, no caso, a cavitação, a gente sabe que ela vai favorecer, então, a formação do tecido de granulação, que é o novo tecido que está ali. Então, remove a fibrose e propicia a formação da granulação, que é um neotecido que tem formação sem interposição fibrótica. Nós temos dois tipos de ondas de choque, ondas focais e ondas radiais. Vou falar cada uma delas. Então, como que é a onda focal? Ela tem maior profundidade e o foco dela é convergente. Então ele começa de uma forma divergente, depois ele se fecha de forma convergente. Ele potencializa a energia em determinada superfície especificamente enquadrada, né? Necessita um pouco de anestesia do paciente para aplicar, porque é extremamente doloroso. O tratamento tem que ser guiado, isso que eu acabei de falar. Você faz uma avaliação prévia, pode fazer uma ultrassonografia, uma ecografia para ver a localização exata da lesão. E o custo é mais elevado. Já a onda radial, ela é mais superficial, né, com o foco divergente. Então, na verdade, a onda mecânica radial da onda de choque, como é similar à onda mecânica do ultrassom, similar em termos da configuração física, o ultrassom, na medida que ele vai passando no tecido, ele não vai perdendo por refração, reflexão, atenuação. Na onda de choque radial acontece a mesma coisa, principalmente por refração e reflexão. Se perde energia. Então, por isso que, dependendo da localização, se for muito profundo, talvez eu não consiga chegar com onda de choque também. Certo? Aí eu vou ter que, a opção seria a focal, que daí a gente não vai fazer. A gente trabalha com aumento com onda radial, né? Não necessita de anestesia e o custo também é mais baixo. Tanto que o equipamento também, o custo do equipamento de onda radial é mais baixo do que o equipamento de onda focal. Então, a onda focal, é um foco convergente, a maior concentração de energia em tecidos profundos até 10 centímetros de penetração. É alto, por isso tem que tomar cuidado com o órgão nobre. Fígado, pâncreas, baço, intestino, dependendo da área que vai tratar, né? Acontece uma maior distribuição de energia porque a onda focal ela se projeta de forma divergente e forma de fecha de maneira convergente sobre o tecido. Já a onda radial, ela tem um foco divergente, profundidade de penetração menor até 4 centímetros, né? E a dispersão de energia pela reflexão e refração, que são aquelas propriedades físicas que eu falei que estão junto, fazem parte também do ultrassom, já que é uma onda mecânica, a sua forma de transmissão, né? Então, essa onda radial é a onda que é mais utilizada dentro da ortopedia. Então, geradores de onda de choque. Nós temos geradores pelo sistema eletromagnético, sobre o sistema eletrohidráulico ou piezoelétrico, o sistema pneumático. No caso, a onda de choque radial é um gerador pelo sistema pneumático. Pressão, quantidade de ar que eu vou transmitir. E o pneumático, a geração da onda de choque é feita utilizando o princípio da lei de Newton, de ação e reação, que acontece quando a gente está batendo, ação e reação do tecido, né? O tecido vai reagir com a mesma intensidade de força que eu estou aplicando. Então, através de um sistema específico de conversão de energia localizada dentro dos geradores, a energia cinética, a movimentação dos elementos intracelulares, agregados celulares, é convertida em energia acústica, que são as ondas de choque radiais, né? Então, nesse caso, a fonte geradora vai ser por um compressor simples, quer dizer, simples, um compressor que está aqui dentro, que vai gerar uma certa intensidade de pressão, que é a energia em bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, para gerar esse deslocamento de pressão de ar para o tecido, para alterar a configuração de pressão intratecidual e, consequentemente, a alteração de vascularização, né? Então, com isso, os aplicadores que nós temos, estão na extremidade dos geradores, onde existe a interface entre o gerador e a superfície, que são as ponteiras de aplicação com pontos focais ou radiais. Então,
as ponteiras radiais, no caso, elas podem ser côncavas e de forma convexa. Então nós temos assim, técnica de aplicação pontual ou a técnica por varredura, tá? Na técnica pontual, aqui ó, a gente delimita, ó, eu pego o lápis demográfico, eu delimito os pontos de aplicação. Aqui é um paciente com uma cervicobraquialgia, com ponto de gatilho, uma braquialgia com ponto de gatilho, ó, não aplico sobre a coluna, aplico paralelamente na área de tensão dele, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gel, vou delimitar e vou aplicar sobre a área. Então com isso, ó, a gente tem os critérios de dosagem, que são a energia, que está aqui, a frequência, o número de disparos. Isso aqui tudo eu vou ter que programar no equipamento. Certo? E depois, número de aplicações e frequência de tratamento é de acordo com a necessidade do paciente, que a gente vai ter que avaliar o paciente. Então a onda de choque ela vai ter ação de analgesia, né? Então podemos aplicar em processos dolorosos. Ela tem ação anti-inflamatória, ação cicatrizante e a quebra da rede fibrosa, ação fibrinolítica. Então basicamente são esses quatro efeitos aqui, essas quatro ações que se traduz o uso da onda de choque, né? Se nós pegarmos tudo que nós temos em termos de patologia tendinosa, podemos ter uma tendinite, que é um processo inflamatório, ou uma tendinose, que é um processo degenerativo, né? Dá para usar onda de choque? Dá, tranquilamente. Quando você pega uma lesão ligamentar, comum na prática do dia a dia da gente pegar uma lesão ligamentar de colateral de joelho, você tem uma lesão por estiramento, geralmente a lesão faz rompimento da trama, né, dos feixes do ligamento. Dá para usar a onda de choque? Dá, porque eu vou entrar na condição de ação cicatrizante dele. Se eu tenho uma lesão crônica muscular por contusão, ele vai ter a condição de dor e fibrose. Então eu entro na ação fibrinolítica. Se eu tenho a condição de dor por gatilho, eu vou entrar na condição analgésica. Então, se nós formos pegar dentro do dia a dia de clínica, é perfeitamente indicado o uso da onda de choque. No caso, essa máquina aqui da onda de choque radial que a gente está trabalhando aqui. Certo? Então aqui, por exemplo, ó, aqui um exemplo de uma lesão de tecido, uma irregularidade do tecido frente a um agente agressor pode ser, por exemplo, uma ação de fibrose local. Ó. Antes da ação da onda de choque, o uso da onda de choque alterando a permeabilidade vascular local, regularizando e trazendo a condição de normalização do tecido. Então a ideia é isso aqui, ó. O tecido está irregular para trazer para uma condição regular de normalização do leito do tecido. Porque quando nós temos um processo inflamatório, um processo degenerativo, eu tenho uma irregularidade no tecido. Então a gente vai realinhar a banda de tensão novamente do tecido, deixar o tecido regular após a aplicação. Ok? Então essa seria a ideia básica do uso da onda de choque. Então com isso nós também temos efeitos colaterais. Não são complicações significativas, mas após a aplicação eu posso ter edema local, porque ele está bombardeando, está batendo, né? Eu posso ter petequias, posso ter uma condição de equimose local, hematomas e também durante a aplicação, ou mesmo após a aplicação, um pouco de dor, que ela é dolorosa. E essa dor pode persistir. Embora, o que acontece? Durante a aplicação, se eu pego uma superfície óssea, ela é dolorosa. Eu saí da superfície óssea, ela não é dolorosa. Tá? Tanto que, na técnica de aplicação, a ideia, você viu que eu mostrei? A gente faz um certo movimento, para não concentrar tanto no único ponto. Sendo que a técnica de varredura, tá? A técnica de varredura geralmente é usual para as lesões musculares. As lesões de dor localizada, de tendão, de ligamento, aí eu vou trabalhar com a técnica pontual. Então, ó, as indicações principais nós temos então, ó, fascite plantar com ou sem esporão, né? Podemos ter uma fascite plantar sem esporão, ok? Pseudoartrose, o retardo de consolidação de fraturas, as epicondilites, né, laterais e mediais, as tendinites calcárias, dor muscular, as bursites, neuroma de Morton,
trigger points, a celulite e gordura localizada. Quando eu falo em dor muscular, eu estou falando em condição de espasmo muscular, de contratura com processo fibrótico. Por que não fazer em distensão muscular, em estiramento? Porque dentro está uma condição mais aguda e não tem a interposição fibrótica. E eu fazendo onda de choque, eu não vou dar condição de cicatrização. Então não aplico. Ok? Aqui, ó. Processo inflamatório agudo, a gente não vai aplicar. Ok? Processo infeccioso, como eu havia falado, principalmente aqueles pacientes que estão em tratamento com antibiótico, com processo de infecção, não se aplica porque você potencializa a disseminação infecciosa, podendo levar a uma infecção generalizada. Né? A cartilagem de crescimento a gente não aplica. Nas más formações, neoplasias também não. Casos de polineuropatias também é contraindicado. Contraindicado, porque você altera a condutibilidade nervosa local, potencializando dor no paciente. A gestante, claro, não vão aplicar sobre a área abdominal, né? A gestante tem uma entorse de tornozelo, não interfere que eu aplique, claro, não diretamente sobre a condição de útero grávido. Processo hemorrágico também não. O paciente com câncer, não vamos aplicar sobre a área referida. Na osteossíntese, aquilo que eu expliquei anteriormente, não aplicar diretamente, e aquele também o paciente com tratamento com corticoide, a gente vai tirar ele, não vai fazer aplicação de onda de choque. Porque você potencializa a ação dos efeitos colaterais do corticoide. Ok? Bom, ó, a fisioterapia, ó, não realizar exercício após aplicar onda de choque. Quiserem complementar aí, ó, não fazer crioterapia após onda de choque. Muito bem, obrigado. Associar um laser após a aplicação de onda de choque. Associar o uso de um ultrassom pulsado após a aplicação de onda de choque. Bom, eu falo assim, ó. TNS, para mim, é que nem suco de laranja. Chá de laranja. Não faz mal, não tem contraindicação e dependendo, quanto mais, melhor. Certo? Então, TNS é o rei das correntes elétricas terapêuticas analgésicas ainda no mundo todo, se querem saber. O TNS é a corrente mais usada no mundo. Em todo local do mundo se faz TNS. E o TNS vai muito bem, obrigado, por quê com onda de choque? Porque o TNS não trabalha sobre a condição vascular. Ele não tem ação direta sobre a vascularização em termos de acelerar ou aumentar a condição vascular local. Ele trabalha especificamente e exclusivamente na sedação do paciente. Então ele vai sedar o paciente e reorganizar a distribuição do estímulo nervoso. Então o TNS vai muito bem. Dá para trabalhar com interferencial? Dá, mas cuidado, trabalhar com interferencial para contenção de conteúdo hemorrágico, não para você potencializar, porque você tem variável de frequência na interferencial para isso. Bom, ó, as tendinopatias que nós tratamos, né? Ó, a calcaniana pode ser insercional ou não, a patelar, a epicondilite lateral e medial que vão bem, manguito rotador, de Kerven. As tendinopatias de tibial anterior, ou as chamadas canelites, comum em corredores, né? E principalmente tendinite calcária de ombro, tá? Só para ter uma ideia, por exemplo, ó, outra coisa, ó, bursite trocanteriana, né? A gente trata, bursite trocanteriana vai bem, retrocalcânea, subacromial e subdeltoidiana. Olha só aqui a linha aqui articular melhorada, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Fasciites, né, ó. As fasciites plantares, então, com esporão, sem esporão, e mais uma vez voltando, o neuroma de Morton responde muito bem com o uso de onda de choque. Aqui, ó, isso aqui não é meu também não, tá, ó, mas olha aqui, ó, calcificação, tendinite calcária, ó, após a aplicação, a linha articular livre. Certo? A ideia sempre é melhorar a qualidade de vida de qualquer um, né?